emprestado aqui, rapaz, o homem é fera, meu irmão, sexta-feira ele estava lá, como a gente já vai falar de Clube do Remo, é que é rápido, ó, até o Smith já está aqui. O homem estava lá em Barcarena, cara, falando com o Jaderson, falando com todo o elenco, fazendo um belíssimo trabalho, mas é isso, então repado na resenha, agora chegou a hora de falar de Leão, e para falar de Clube do Remo, mais uma vez, meu amigo Smith. Rapaz, demorou, meu amigo. Demorou, mas chegou o dia, né, meu amigo? Seja bem-vindo, viu? Amigo. Verdade, ali. Boa noite para você, boa noite, Rodolfo. Boa noite todo mundo ligado aqui na resenha. Pois é, meu amigo, desde outro elenco, né, na resenha que eu tava te prometendo aí, essa participação, mas muito feliz em estar aqui com vocês para a gente conversar muito sobre o futebol paraense e sobre o Clube do Remo também, né, que está se preparando para esse retorno do Parazão aí. E de olho também nessa Série B que tá chegando, né? Rapaz, o Smith, como ele falou, desde outro elenco, era outro elenco, outro técnico, né? Acho que ficou só o dirigente, só ficou um dirigente. Virou, né? SAF agora. Virou SAF, pois é. Aí ficou só eu e ele, Eduardo Portela, né? Ele já tá rindo, ele tá rindo. Ele não tem... Rapaz, é uma figa. Rapaz, se vocês... Pô, hoje tá light. Rapaz, se vocês fome, se ficarem sabendo, por sinal, tá com fome, aí na tela ele vai colocar, olha. Tá com fome? É pedido nevasca, meu irmão. No número, qual o número? 91 9124 9899 9124 9899 é o delivery do Nevasca, o melhor lanche do Pará. São 3 unidades de Tucuruí, uma unidade aqui em Belém, e aqui em Belém está exclusivo no delivery. Um outro parceiro nosso, vou repetir novamente, é Auto Online, a melhor loja de carro de Belém. São 30 anos de credibilidade, 30 anos de mercado, e aí a partir da semana que vem algumas ações linkadas com o Instagram do Na Resenha. Ele, só antes de tu passar aqui para o Smith, só vou dar uma informação. Claro, jogo rápido da Tuna Luso Brasileira, tá? A Tuna, ela tem interesse... Na verdade, a Tuna e o Águia de Marabá, já avisando a Série D do Brasileiro, os dois times têm interesse, as duas águias, né, têm interesse no Kanté, que brilhou pela equipe do São Raimundo. E a Tuna também tem interesse no Luan Níger, que é o lateral direito, que foi muito bem nesse primeiro semestre pela equipe do São Raimundo. Tomei conhecimento junto do Chiquinho Viana, o treinador lá do São Raimundo, que eles têm passe preso ao São Raimundo e poderão vir. O Luan deve vir jogar na Tuna e o Kanté ainda está nessa questão salarial, nessa disputa com o Águia de Marabá. Com os dois, né? Isso, e a Tuna deverá anunciar o Anderson Feijão, 33 anos, que foi um dos destaques do Asa de Arapiraca no Campeonato Alagoano para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então esses reforços podem pintar na Tuna para a Série D. A Tuna também, que deverá ter, assim, já pode chegar no sábado. Se o Capitão Poço, eu acredito que vai ser, foi eliminado pelo Paysandu no Campeonato Paraense. O Jô Alagoano vai ser contratado, vai ser atacante da Tuna para a Série D do Brasileiro. A Série D começa quando? Dia 13, né? Dia 13 de abril, não é isso? Isso. Então, os jogadores vão ser contratados para a Tuna, porque a Tuna, ela tem o interesse de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Até agora, englobando o Remo, o Ronald, o Paulinho Curuá, o Henrique Vigia e o Filipinho, eles estão voltando dos empréstimos lá de São Paulo e eles devem ser emprestados para o Águia ou para a Tuna Luso Brasileira, para o Remo ficar acompanhando de perto. Ninguém fica. Salvo engano, o Caxias estava de olho no Paulinho Curuá também. Ele pode jogar a Série C. Ele pode jogar a Série C pelo Caxias. Porque ele foi muito bem no Campeonato Paulista. Série A2, pelo Grêmio Prudente. E os outros 3 jogaram no Paranaense, não foi? Não, o Henrique Vigia e o Ronald jogaram no Paranaense e o Filipinho estava no São Bento. O Filipinho jogando a Série A2, mas não era titular. Isso. Mas agora é a hora do Leão. Por sinal, essas notícias são do Clube do Remo, mas eu estou aqui com o nosso amigo Smith. Smith, mais uma vez, bem-vindo. Tem o repá aí da foto que já está nas redes sociais, nos collab, meu amigo. Bora ver quem vai ganhar. Amanhã, 8h30, a gente divulga qual vai ser o prêmio, qual o brinde. Mas, Smith, me diz aí, o que tu espera desse Leão no próximo domingo contra a equipe do Santa Rosa? Pois é, meu amigo. Vamos agora para o novo trabalho. Um trabalho agora comandado pelo Daniel Paulista, que vem de bons desempenhos em equipes de Série B. Não à toa ficou 3 anos
lá na equipe do CRB, passou pelo Sport Recife, pelo Guarani também. E a torcida do Clube do Remo, eu também, que me engabo nisso, estou aguardando o Remo com uma filosofia de jogo diferente. Eu acho que o que atrapalhou o trabalho do Rodrigo foi ele insistir só numa forma de jogar que não estava dando resultado. E como a gente estava comentando em off também aqui, a torcida espera um Remo fisicamente melhor também. O Remo está muito abaixo fisicamente, ficou muito nítido isso no jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil. O Remo sentiu muito na segunda etapa, mas é o que eu falo também, equipes desorganizadas, elas tendem a correr mais e correr errado, e consequentemente acabam cansando mais rápido também. Então, a esperança do torcedor do Remo é em relação a esse trabalho agora com o Daniel Paulista de mudança tática, de utilizar melhor os jogadores do atual elenco, até porque nem tem como a gente fazer uma avaliação de pedir reforços se o treinador não deu o ok ainda para saber quais posições a gente vai precisar contratar. Então, é o Remo de olho no mercado, é o Remo trabalhando para melhorar a questão física e tática, principalmente, e obviamente que dentro de campo também traz os resultados. Óbvio que o Remo contra o Santa Rosa é favorito, tem a obrigação de passar. Na minha opinião, a obrigação de chegar na final é da dupla Repar sempre, no Campeonato Paraense, pelo investimento. Então, não tem como a gente pensar diferente. E claro, a torcida do Remo está muito preocupada por outras razões estruturais também, onde o time vai treinar depois que voltar de Barcarena, mas já de olho nessa Série B que começa no dia 6 contra a Ferroviária lá em Araraquara. Rodolfo, você esteve lá em Barcarena acompanhando parte dessa intertemporada que o Remo está fazendo. Alguns torcedores lá de Alagoas vinham falando que o Daniel gosta de trabalhar no sistema de 4-2-3-1. Procede? Você chegou a ver algo desse tipo lá? Ele estava fazendo um trabalho de aproximação com os jogadores, né? Quando eu fui, foi o trabalho que ele realizou. O Remo, ele iria iniciar uma parte mais profunda, técnico e tática, nessa semana. E por isso que o campeonato atrasou. Por isso que o campeonato atrasou, tá? Foi por isso. Né? A galera fica muito... não faz-me conta, mas eu não vou pegar e ficar enrolando. Porque o campeonato não atrasou, porque o campeonato não atrasou. Cara, quando é campeonato brasileiro da Série A, é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e Vasco, que são os times nacionais, eles que mandam. No Campeonato Paraense, quem manda é Remo e Paysandu e acabou. Entendeu? É o que gera receita, que gera... Se sair Remo e Paysandu, acaba. O nosso campeonato escocês, o campeonato da Escócia, ele é um campeonato estadual na Europa. Quem é que manda? São os dois times de Glasgow. Aqui é Remo e Paysandu, acabou. Acabou, não tem o que fazer, entendeu? E eu vou muito pelo que foi falado pela direção do Remo. Não quiseram sacanear com o campeonato? Eu estou falando na visão de quem comanda o futebol do Remo. Não quiseram sacanear com o campeonato? Então pronto, a nossa preocupação não é essa. Por isso que o Remo foi o último time a entrar com os prazos. Se os 7 clubes não tivessem ido lá no STJD, o Campeonato Paraense não iria voltar. O Remo ia segurar todos os prazos. Ele não tinha interesse nenhum, ele trocou de técnico. Qual o interesse dele ter que o campeonato voltasse no final de semana? Ou no meio de semana? Sendo que ele ainda tem 5 dias para ficar, para melhorar, para se preparar para o principal campeonato, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem tudo isso aí. Tem todas essas questões assim. O Joab até ficou, mano, tá falando, mas é verdade, cara. É verdade. Tu tá sendo sincero. O Paysandu ele poderia até jogar na quarta-feira. Também não vejo porque essa pressa toda do Paysandu, muita gente anunciando o Paysandu, o Paysandu tinha que jogar essa quarta. Não vejo assim. Não sei por que esse desespero todo, porque, como diz o dito popular, é uma faca de 2 legumes, né? Não de 2 gumes. Cara, qual é o principal objetivo dos 2 clubes na temporada? Para mim é fazer uma Série B tranquila, uma Série B decente. A última vez que o Paysandu fez uma Série B boa, tranquila, foi em 2015. Já se vão 10 anos. A última vez que o Remo fez uma Série B tranquila foi em 2003. Já se vão 22 anos. Não vão ficar se batendo por causa de Campeonato Paraense. Não tem que se bater. Então, esse momento de descanso, de parada, foi excelente. Pega, aproveita e trabalha para o teu principal campeonato, que é a Série B do Campeonato Estadual. Mas é muito isso. O Remo deverá jogar no 4-2-3-1 agora, né? Que é o sistema que o Daniel gosta mais, porque na visão dele protege também o meio de campo e não anula a questão de ataque. E foi o que eu observei lá. O elenco está unido, o Daniel conversando de boa, demonstrando o que ele quer. Tem jogadores que trabalharam com o Daniel, como o Maxwell, e esses caras são profissionais, eles
com certeza um liga pro outro, né? Sim, Ó, sim, fulano, ele já treinou com o Daniel, como é que é o Daniel? E Então, você esteve tudo- lá, né? Você Sim. esteve lá, sentiu o clima, né? Sim, sim. O clima Já- tá tranquilo lá no Remo, mas ele sabe da pressão que o Remo tem. O Remo já foi eliminado da Copa Verde, fez um papelão. O Remo fez um trabalho ridículo mais uma vez na Copa Verde. E ao contrário do que muita gente fala dentro do mundo azulino, a Copa Verde, para mim, ela é importante pra caramba, porque Sim, ela é um pra ter- título. Remo e Paysandu, quando eles começam a temporada, eles têm 2 títulos palpáveis, Campeonato Paraense e Copa Verde. São os possíveis. Hoje, Série B, mano, sem CT, sem estrutura que os dois não têm, só uma hecatombe como foi quando o Vitória ganhou a Série B de 2022. 2023, que fez um time para ficar na 11ª posição e bateu embalou. campeão. Porque Remo e Paysandu ganharem e subirem para a Série A com a falta de estrutura que eles têm, só uma hecatombe, só contando com o imponderável Futebol Clube. E o Remo, inclusive, queria usar a Copa Verde para pagar a punição, né? Que E nem isso conseguiu nem fazer, isso conseguiu, né? vai ter Porque que ainda tem pagar mais na um Série jogo, B. Tem que é 2 o- jogos. Ainda tem mais 2 Dois jogos? jogos, Um Dois de jogos. portão fechado e o outro só, ou os dois já são com mulher e Na criança. verdade, como ele já pagou um com portão fechado, eu informei que tem grande possibilidade de já ser com mulheres. Os dois jogos. Os dois. que é Contra o menos mal. América Mineiro já, né? América e Curitiba. Eu já pagaria logo no começo porque eu não sei como é que vai ser o final. sim. Entendeu? Até porque o final é complicado. A tabela do Remo, eu tava olhando, tem um site que faz análise da tabela. Não sei se vocês já chegaram a ter Como se fosse um oportunidade. simulador, né? Exato. Rapaz, a reta final do Remo meu irmão, Mas todos os jogos da Série B são complicados, né? Porque o Paysandu, Rodolfo, ele inicia um campeonato complicado com uma sequência de Atlético Paranaense. Acho que é a estreia com o Atlético Paranaense. Eu não me lembro agora os dois. Segundo é Vila Nova. Exato, Fora Vila de Nova. casa. Fora de casa. O Remo inicia mais tranquilo, mas encerra com uma sequência que vai ser Encerra o com retorno, Goiás. com Goiás em Belém e faz 2 jogos fora. Então eu acho. Eu tô pegando esse gancho, Rodolfo, em cima do que tu falaste. Claro, Não tem que jogo aqui fácil. Mas, meu irmão. Mas todo em jogo é difícil na Série B. Aqui em 2021, aí a gente está falando do Remo, todos nós aqui sabemos o que aconteceu, né? Então, assim, depois daquela vitória em cima do Cruzeiro, o Remo precisava de 3, 4 pontos para... 6 pontos. E Ele faltavam foi para 36, faltavam 9 rodadas. 27 pontos para serem disputados. O Remo né? Na verdade, ele ganha o Cruzeiro, ele vai a 41. Depois ele só Exatamente. pontua contra Confiança e Vasco, Dois e cai para empates. 43. Só faltavam 3 Três- pontos para não foram cair. dois 3 empates. pontos. E detalhe, esse foi o último ano em que o Remo Perfeito. cairia com a pontuação que fez. Perfeito. Porque depois as equipes conseguiram se salvar com menos pontos. algumas sequências em Belém, né? O Remo perdeu para o Goiás, perdeu para o Londrina, empatou com Confiança. Se ele empatasse com o Londrina, ele tinha feito 44 e o Londrina 43. O Remo... Foi o confronto direto que Se ele rebaixou o Remo. empata, ele não teria caído. E E também deixou tem a o Vasco história do empatar Vasco lá empatar. com o Vasco, todo mundo xingando o Vasco, vaiando o Vasco. Mas, enfim. Só relembrando aqui, você que está em casa aí acompanhando, está rolando o repá das redes sociais aí do Schmidt, chave remista, contra o Wagner. Brincadeira sadia, tá, pessoal? Repá de forma sadia. Quem vai ter mais curtidas e comentários? E você que está acompanhando na resenha, aí, bata uma foto da sua televisão ou do YouTube, marque a gente aí que a gente vai repostar. Smith, tu já entraste aqui no programa falando sobre o esquema que o Rodrigo Santana não tinha. Vamos ser bem sinceros, não tinha. Um cara muito educado, gente boa. Torcida do Remo é muito grata. Ele é o responsável pelo acesso, na minha Exatamente. Porque com aquele elenco que tinha, no ano, se não fosse ele, o Remo não teria subido. Mas, vamos falar agora da era Daniel Paulista. Tem algumas peças ali também que não renderam no esquema do Rodrigo Santana. Dodô é tu acredita nisso? Que agora o Dodô pode ser que ganhe mais destaque nessa nova formatação? O que tu acha, Smith? Olha ali, o Dodô ele foi um dos jogadores que chegaram com uma boa expectativa para 2025. Ele até fez um bom começo de temporada, chegou a marcar alguns gols ali, dar assistência também. Mas eu acho que é mais uma questão de esquema tático. Além da questão física também, ele teve um problema de lesão recentemente também, mas eu acredito que é mais uma questão física do Dodô. E tem outros jogadores, na minha opinião, abaixo também, como o Pavani. Sim. Acho que o Pavani pode se encontrar um novo esquema tático, jogando um pouco mais à frente.
essa proteção na frente da área foi uma coisa que a torcida do Remo vinha cobrando no esquema tático do Rodrigo anteriormente, o 3-4-3, porque o Pavani e o Jaderson ficavam muito ali à mercê de fazer a proteção ou sair para o jogo para criar. Daniel já mudou isso aí, né? Já botou o Daniel Cabral já, né? Daniel Cabral e o outro volante agora, me falhou a memória. Caio Vinícius, né? Caio Vinícius, que veio do Vitória, perfeito. Foi uma formação que chegou a vazar aí, um possível 4-2-3-1. Eu sei que vocês, meu amigo, vamos lá, rapaz, vocês são, né? Qual foi a formação, Smith, que vazou? Bom, a formação que estava rodando aí, mas já tem gente dizendo que não tem nada a ver, era o Rangel no gol, Cadu, o William Klaus e o Ivan Alvarini na zaga, e na esquerda o Alan Rodrigues. No meio campo, Caio Vinícius, Daniel Cabral, Dodô, Janderson e Jaderson, a dupla sertaneja, lá na frente o Ítalo, porque o Viseu está se recuperando de lesão. Só que essa foi a última informação que eu realmente tive de time, e talvez no próximo domingo, contra o Santa Rosa, seja algo completamente diferente disso. O Daniel Paulista colocando, talvez até um esquema tático um pouco mais variado disso, quem sabe um 4-4-2, 4-3-3 também, que pode ser uma variação. Tá tudo na cabeça dele, a gente acompanha muito pouco de treinamentos, obviamente, para não dar spoiler para o adversário, mas eu acho que ele começa a dar a cara dele para esse time do Remo. Já vai ser, né? Já vai ser. Vão ser 2 semanas de trabalho, né? Até o jogo contra o Santa Rosa, que eu quero dizer. Do dia 30, sim. Não acredita que o Viseu foi reintegrado agora, hoje ou ontem, estava sendo? Ele estava na transição. Pedro Castro que já estava na transição. Estava na transição, mas o Adailton, o Pavani e o Viseu estavam ainda se recuperando. Então não vai ter condição. Eu acredito que pode ser que não. O Adailton faz muita falta, mas o Remo, pelo investimento, ele não pode sofrer com o Santa, da nossa família do Roma. É obrigação, né? E do Davi. E do Bruno. Bruno. Um abraço para a família. Exato. E do Bruno Albin, lá que está acompanhando a gente também, que é da diretoria do Santa Rosa. São meus amigos, o Emerson Banana, mas não dá pro Remo... Emerson, segue lá na resenha. Não dá pro... E quando eles vão ver o Santa Rosa e Remo, eles ficam com o coração dividido né? No Santa, entendeu? Mas não dá para, com todos os problemas, tu não pode sofrer nem no primeiro, nem no segundo tempo, respeitando o meu Santa Rosa, a eterna pantera da vila, que eu sou totalmente contra o Macaco. Santa Rosa? Meu Santa Rosa. Rapaz, então posso aqui fazer propaganda do meu Tubarão? Do pode, meu Bragantino? pode. Que por mim foi o melhor trabalho. Melhor trabalho. Na primeira fase. Do Robson Melo, disparado. Queria mandar um abraço pro Cláudio, lá em Bragança, tá acompanhando a gente. Por sinal, mandou uma camisa zerada do Bragantino, viu, Rodolfo? Pra mim. Presidente? Presidente. Abraço, presidente. O presidente tem que só ficar um pouco mais calmo quando o Paysandu vai pra Bragança. Ele não precisa se estressar tanto, tá, presidente? Eu gosto de saber disso. Sim, verdade. Falei pra ele, tem que ficar calmo. Ele é o sabe... presidente de uma grande instituição, ele não pode ter aquela postura que ele teve depois do empate lá. Tu sabes quem tá acompanhando a gente? Paulo Fernando Bad Boy. Oh, meu Deus. Por que? Eu não entendi. Porque eu gosto, eu sinto saudade dele. Assim, eu me nutro uma saudade, é um negócio assim. As cadeiras também, sabe? Você que tá falando. Não, tô falando as cadeiras lá. Você fica com ele na bancada lá, né? Mas elas sofrem também. Até lá. Smith, mais novidade do Leão, Smith? O que tu tens aí pra gente aqui? Olha, a gente pode falar da questão estrutural, né? O Baianão vem passando por essa reforma do gramado e, aliás, o Baianão vai ficar aí sem receber treinamentos até o mês de abril. Foi um planejamento que a diretoria assumiu, e errado, na minha opinião, porque você, no meio de uma temporada, você vai lá e faz a reforma. E o Baianão era para estar ok já esses jogos, principalmente, não, para esses jogos que o Remo tem que cumprir com a presença de mulheres e crianças. Exatamente. E o da Copa Verde também, que ele acabou recebendo. Qual é a data da Série B aqui em Belém, na segunda rodada? Segunda rodada é dia 12. O Baianão no gramado não vai estar bom. Só no final do mês. Não esquece, vai ser Mangueirão. Ou eles protelam isso, chegam com um pedido, porque o Remo vai ter 19 datas para escolher quando ele vai fazer esse jogo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele pode escolher, não seria na sequência da tabela? Não, é só chegar com o departamento jurídico. Cara, tu tá no Brasil, mano. Eu tô perguntando, eu não quero... Eu perguntei para você. Tu tá no Brasil. Mas eu acho que eles já vão pagar no início.
Até porque se, por exemplo, existe chegar do eu acho que não tem uma lei que você é punido, você não pode... Cara, não, vou prorrogar. Tu pegar... Dependendo da ação, né? Tonhão, se tu estiver assistindo a gente... Aí, fala aí, manda um recado pra ele, manda um recado aí. Tu pegar o Coritiba sem torcida no Mangueirão... Nunca ganhou o Coritiba, inclusive. Não faça isso. Mas o Coritiba que futebolzinho também... Meu amigo, mas ali tem jogador que... Não peguem não peguem o Curitiba, não façam jogo no Bainão, no Mangueirão, para cumprir punição. Já teve um jogo, Remy e Curitiba na Série B, que foi... 2006. E o Curitiba e 2007. Curitiba ganhou, não foi? O Remo, ele perdeu os dois pro Curitiba. O Remo nunca ganhou o Curitiba na história. Em 2021, ele... 0x0 em Belém. 0x0, né? Que foi um público reduzido no Bainão. Na Série B, em 2005... Não sei. Não, o Remo estava nascendo em 2005. Desculpa, 95. Em 95, aquele episódio que o Remo ia passar para o quadrangular final da Série B, que empatou com o Mojimirim 0x0. Que se ele ganha, aqui em Belém ele tinha passado pro quadrangular empate final. com o Coritiba em 1x1 no Bainão. Foi. Aí se ele empata 0x0 com o Mojimirim. Se ele tivesse ganho do Mogi, tinha avançado. Naquele ano, o Remo trouxe 6 jogadores do Santos. Que na época era... Veio o Luiz Miller, se eu não me engano, esse ano. Mas ele não joga... Em 94. 95, exatamente. Mas ele não joga a Série B, ele jogou a Série B. Ele foi pro Santos. Esporte. Não, foi pro Esporte. Pro Esporte, depois foi pro Santos. É isso. É isso. Aí o Remo empatou com o Coritiba. Perdão, Eduardo Portela, perdão. Opa, tudo bem, tá certo. Espantinha, nosso diretor. Nosso diretor, né? Tá ralhando com a gente, né? Obrigado. Por que eu tô falando essa palavra, tá, Smith? Porque ele é idoso, então a palavra que ele vai entender é essa. Tá ralhando com a gente. Mas assim, Smith, na tua opinião, na tua opinião e também, como você é um cara que você vive o Clube do Remo e sabe muita coisa lá dentro, te acompanha direto, sabe disso que a gente conversa. Quem que vem pro Remo aí para essa sequência aí? O que tu tens para dizer pra gente? O Remo tá se movimentando no mercado. O Papeguinho disse que vem mais 3 aí. É ou não é? 3, falou pra mim, né? Embarcaria. Falou pra ti. 3. Isso. Na sexta-feira. Isso. Inclusive, né, até saiu agora uma matéria, se eu não me engano, foi lá de Ribeirão Preto, da diretoria do Botafogo, desmentindo que o Douglas Baggio viria pro Clube do Remo, porque chegou a ter essa especulação em cima do Douglas Baggio, mas em relação a nomes, eu particularmente agora não tenho um tipo de nome aí do mercado. A gente sabe que o Remo não está parado, assim como as equipes de Série B também não estão paradas em busca aí, de contratações. E agora, nesse momento, acredito até a janela fechar, a janela dos jogadores que disputaram os últimos estaduais, é você ir no ponto certo no mercado. Não adianta mais trazer aposta, trazer jogador para se recuperar por aqui, é trazer quem é que chegue para ajudar. E eu acho que o Daniel Paulista também está participando desse processo aí, conhecendo o elenco atual, os atletas que ele tem à disposição e quem pode chegar para ajudar o Remo, principalmente na Série B. Temos 3 minutos. Para vocês dois, bem rápido. A principal carência desse elenco do Remo hoje, na tua opinião, Rodolfo? Cara... Eu tenho a medo. Posso ajudar, então? Acho que no meia, cara. Mas não tem no mercado, né? No mercado não tem. Mas quando o Remo estava procurando, tinha? Tu acha que não foi uma falha de planejamento? Porque assim, quantos zagueiros tem aí nesse... Qual foi a filosofia que o Rodrigo queria implementar? Talvez o estilo de jogo que ele estava buscando, talvez o Remo tenha perdido um certo tempo ali. Exatamente. Variar mais. Exatamente. E aí tem outro detalhe. Para um campeonato tão longo, meu irmão, você depender de um meia, no máximo, era Dodô e Guti. Cara, mas no mercado não tem. O que tem pede 400 mil reais. Mas para o Novo Horizonte não pagou, que era o Friso. E que eu não daria 400 mil reais pro Friso. Eu acho um craque, mas não daria. Mas vocês concordam que essa é a principal carência desse elenco? Para mim é essa aí. Ainda mais nesse novo esquema tático. Cara, eu sou contra medalhões. Por exemplo, o Remo tinha um ponta que já estava adaptado aqui, que era o Rodrigo, o carequinha que tá no Botafogo. Aí trouxe... Da Paraíba, né? Aí trouxeram o Pedro Rocha. Eu fui altamente... Que estava encostado no Criciúma. Fui altamente cornetado. Viseu, por causa será disso. que o Viseu vai ser assim até o final do ano? Mas eu quero que eles... Queima a tua língua. Queime minha língua. Ele,
Giovani do Paysandu, que eu já falei, eu acho que ele vai viver só daquele gol o ano todo. Tu acha? Eu tenho quase certeza. Só viver daquele gol o ano todo. Quero que ele cale minha boca. Tem o Pedro Rocha, o Viseu, tem que dar uma melhorada, entendeu? É porque a folha do Remo alegria é cara, do Pará, né? Exatamente. A folha do Remo é cara. Smith, meu amigo, eu queria te agradecer. Já deixo aqui um novo convite para você, tá? E eu queria que tu mandasse um recado aí para os torcedores desse repá das redes sociais. Rapaz, o Wagner fez uma propaganda. Eu queria que tu fizesse a tua agora aí, antes de encerrar o programa. Pô, Eli, não tem nem o que falar do Senhor do Remo, né? O Senhor do Remo sempre ganha tudo nas redes sociais. Mas olha, né? Tá sempre nas arquibancadas também dando show. Desde 1959, quando começaram as pesquisas, a gente está ganhando nas arquibancadas. Então não tem muito o que falar. O Wagner precisa realmente refletir sobre isso. Mas, Eli, te agradecer realmente pelo espaço, estar dividindo aqui a mesa contigo. O Rodolfo já conheço há um bom tempo também, sempre fazendo um bom trabalho. E deixar à disposição para sempre estar convidando a gente aqui. A gente só quer ajudar, obviamente, o futebol paraense. A gente que veio da arquibancada, ter esse contato com o torcedor é muito legal também. E variar os conteúdos, né? Acho que a gente está aqui hoje conversando com vocês é a prova de que o nosso trabalho está sendo reconhecido Com e que certeza. o público também lá está aprovando. Então, muito obrigado. Segue a gente também aí nas redes sociais do Chaves Remista. Tamo junto, galera. É nóis. Rodolfo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, tamo junto, até a próxima. Abraço pra ti, abraço pro Wagner, abraço pro Smith e pra quem tá até agora aí com a gente. Você, torcedor, que acompanhou mais um programa na resenha com a gente, segue as nossas redes sociais. Vamos divulgar amanhã o vencedor da camisa de Remo Paysandu e também desse repado na resenha que rolou em cima da hora. Até segunda-feira que vem. Um abraço.